Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos vocês possam ter uma final de segunda-feira abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. E é sempre um privilégio estar aqui com os irmãos nessa segunda-feira. Estamos aqui fazendo a nossa live, né? De costume, nosso estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. E eu sei que os que estão aqui assistindo, porque amam, gostam de estudar ou participar do estudo da Palavra do Senhor, né? Então, eu agradeço cada irmão, cada irmã que está aqui conosco em conexão, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Só é possível a nossa live ser feita quando há espectadores, né? Pessoas para participarem, assistirem, né? Serem abençoados através da palavra. Então, eu agradeço a todos os irmãos que nesse horário, né? Param tudo que estão fazendo, se assentam na frente do celular, computador, da televisão, e tem esse momento que tem a paciência de nos ouvir aqui, expressar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, eu agradeço realmente de coração a presença de todos os meus irmãos que estão sempre aqui conosco. Como de costume, eu gostaria que os irmãos aqui pudessem confirmar com nós, né? Eu sempre coloco o fonezinho, tem toda a questão do celular. Ainda não tivemos aquela condição de termos câmeras profissional, enfim, né? Estamos usando aquilo que está no nosso alcance. Então, às vezes, temos algumas dificuldades, né? Em alguma parte, mas eu creio que Deus vai aperfeiçoando. Como eu sempre digo, né? Importante não seria tanto a imagem, né? Mas sim a voz, que os irmãos possam estar nos ouvindo bem. Eu gostaria que os irmãos aqui nos confirmassem, né? Se os irmãos podem. Aqui, alguém já falou aqui, ó, Ministério Nascer do Sol, áudio está ótimo, Montiago, Ministério Nascer do Sol, amém. Os já estão confirmando aqui. Amém, graças a Deus. Tá bom. Eu agradeço aqui a participação de todos, né? Os irmãos já nos ajudando. Nós somos uma equipe, nós daqui, vocês daí, né? Vamos, então, nesse momento, fazermos uma breve oração, para que Deus, então, desça e abençoe a leitura da sua palavra. E vamos já entrar no assunto que nós temos aqui nessa ocasião. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Mais uma segunda-feira estarmos na tua presença. Eu sei que só é possível, Senhor, que nós possamos nascer de novo e sermos selados com o teu Espírito Santo para o arrebatamento, de maneira que o Senhor possa mudar o nosso entendimento, a nossa forma de pensar. E a forma correta, o caminho que o Senhor providenciou, seria, sim, Senhor, através da tua palavra. Como diz a Bíblia, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se os teus filhos estão assentados para ouvir, eles querem ouvir a tua palavra, e se eles ouvirem a tua palavra nessa noite, a palavra do Senhor irá lhes acrescentar fé. Então, eu te peço que o Senhor me ajude a mim, que você está ministrando, ao meu entendimento, me dê entendimento, compreensão, a habilidade aqui, Senhor, para poder expressar o que o Senhor tem colocado no meu coração e abra também o entendimento dos teus filhos para que eles possam compreender. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Sem mais delongas, como diz o gaúcho, hoje o nosso texto está em Ezequiel, capítulo 38. Eu vou ler aqui primeiro Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 até o verso 5, apenas aqui para nós fazermos a abertura. Depois, no decorrer aqui da nossa live, eu vou estar lendo um pouco mais aqui dessa escritura, capítulo 38, e vamos ler também depois bastante trecho do capítulo 39. E não é nada novo para os irmãos, já em outra ocasião já li essas escrituras, e hoje eu senti a necessidade de retornar aqui, porque está dentro mais ou menos de um assunto que nós estamos falando aqui, que eu quero colocar em ordem esse assunto. Na live passada, o meu assunto foi o filho de Davi.
os irmãos estão lembrados, né? Eu tomei ali Salomão como um tipo, né? Salomão era o filho de Davi, e ao mesmo tempo, como sombra, tipos e figura, ele estava representando a Jesus Cristo no milênio como filho de Davi. Então, os irmãos estão lembrados que Salomão ali como filho de Davi, no seu reinado, naquele período que ele reinou, Salomão não teve guerra, ele conseguiu conquistar todas as nações sem derramamento de sangue. Ele conseguiu conquistar todas as nações, por dizer assim, uma linguagem mais comum, através da diplomacia, casando, né, com a filha de cada rei, isso tipificando ao Senhor Jesus Cristo, né? A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é de todas as nações, né? Então, lá no milênio, né, no corpo da noiva, terão pessoas representando todas as nações, como foi o reinado de Salomão. E nosso ponto principal na live passada não foi nem tanto falar a respeito do milênio, Salomão, né, como um tipo de Cristo, mas a parte principal que nós falamos ali foi a respeito de, um pouco antes de a paz ser estabelecida pelo príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, no caso, no tipo Salomão, um rei de paz, houve primeiro um acerto de contas. Então, Davi vem e instrui a Salomão e fala para ele a respeito daqueles que deveriam primeiro ter um acerto de contas antes que ele começasse o seu reinado de paz. Então, nós tivemos ali o acerto de conta com seu irmão Adonias, com Simei e com Joabe. E na live passada, né, pela graça de Deus, nós pegamos o tipo de cada um deles e nós mostramos o que cada um deles figura, né? São figuras para nós aqui, desses personagens hoje que serão também julgados e condenados um pouco antes desse reinado de paz ser estabelecido. Bom, e como eu não consegui falar tudo para os irmãos, tem assuntos que a gente não dá conta, né, de falar apenas uma live, então passei a semana meditando, pensando ainda, né, no assunto, e me veio aqui algumas outras escrituras, aqui alguns outros pensamentos que eu queria acrescentar à live passada, né? Talvez na próxima live da segunda que vem, nós já poder avançar um pouco mais, entrarmos em outros tipos de assunto. Então, deixa eu só colocar algumas coisas para os irmãos aqui, só para falar uma base, como eu sempre faço, né? Sei que os irmãos já estão acostumados, né? Da forma aqui que eu faço a live, né? Sempre faço uma plataforma, uma base, para eu poder, então, me basear aqui sobre a palavra do Senhor. Alguns irmãos aqui que estão assistindo estão lembrados que uma vez eu fiz uma referência, um estudo passado, a respeito de Gog e Magog, e agora recentemente tivemos aqui talvez umas 5 lives atrás, a respeito de Armagedon e Gog e Magog. Aí nesse estudo que nós tivemos a respeito do Armagedon e Gog e Magog, eu mostrei para os irmãos que o Armagedon acontece antes do milênio, depois da tribulação e antes do milênio, e até eu posso depois, na próxima live, fazer uma linha do tempo sobre isso e colocar no quadrinho que fica mais fácil, para os irmãos memorizarem. Nós temos ao final, depois da tribulação, antes do milênio, nós temos a batalha do Armagedon. E eu disse para os irmãos que essa batalha do Armagedon, ela é uma batalha que ela é influenciada, ela traz uma influência religiosa, devido aos 3 espíritos errantes, da boca da besta, do dragão, do falso profeta, né, que são esses espíritos de demônio que saem por todo mundo, conquistando as pessoas, né? O profeta mostrou que são 3 ismos de Satanás, né? São catolicismo, protestantismo e o judaísmo, os 3 ismos de Satanás. Batalha Armagedon, influenciada
através da religião, né? Através da religião. Através da religião, pastor, ó, irmãos, não é de se admirar. Nós tivemos na história os 30 anos de guerra, que eles falam, né? 30 anos de guerra que houve entre protestantes e católicos, né? A Irlanda até hoje está dividida e ainda eles estão em guerra civil. A Irlanda do Norte protestante e a Irlanda do Sul católica. Até hoje, né, eles se detestam, se odeiam. Então, não te surpreenda, a religião sempre causou guerra, sempre causou distúrbio, tanto na religião quanto na parte da política, né? A religião católica que produziu as cruzadas, né? As carnificinas que houve nas cruzadas produzidas pela Igreja Católica, não tem nem como enumerar a quantidade de pessoas, né, que morreram devido à influência da religião. Então, a religião, sim, sempre ela tem essa influência política. E nessa influência política, nós temos a batalha do Armagedon, que acontece depois da tribulação, antes do milênio. Passamos o milênio, o tempo de paz. O Armagedon é aquele acerto de conta que nós falamos na live passada, o acerto de contas. Passamos o milênio, o tempo de paz, nós temos uma outra batalha, a batalha final. A batalha final, Gog e Magog. Então, Gog e Magog, a batalha. Aqui não está falando quem é Gog e Magog. Aqui está falando o que é. Nesse caso aqui, Gog e Magog é a última batalha. Os irmãos vão entender por que é Gog e Magog. Então, essa última batalha, Gog e Magog aqui, milênio, depois do milênio, no final, Gog e Magog, essa batalha aqui, ela não é influenciada pela religião. Essa batalha aqui, como nós vimos, né, naquela live, essa batalha aqui ela é influenciada politicamente, né? Então aqui vai ser a política. Aqueles três ismos que culminam em um ismo só, nazismo, fascismo, culminam no comunismo. Então esse espírito de reunir as massas sai pelo mundo, né? Quando Satanás é solto. Então, Satanás vai a essas nações, esse poder que esses ismos tiveram sobre as massas, né, nos períodos das guerras, né, o poder que Hitler teve sobre as massas, o poder que Mussolini teve sobre as massas, o poder que Stalin, Lenin, esses homens que fizeram a Revolução Comunista, né, eles tinham sobre as massas. Então, imaginam um conseguir reunir todas as massas, imagina os três juntos, combinado num espírito só. Então vai ser tanta gente que a Bíblia diz que vai ser como a areia do mar. Então, nesses estudos, o que nós vimos, né? Que eu quero, isso aqui tem que ficar bem claro para os irmãos poderem compreender aqui o que eu quero falar. Nós compreendemos que quando a Bíblia se refere-se a Gog e Magog, e preste atenção, quando a Bíblia se refere-se a Gog e Magog como nação, Gog e Magog como nação, ela está representando a Rússia. Então, uma coisa é a nação, Gog e Magog. Por que eu digo isso? Porque quando nós chegamos à batalha do Armagedon, onde nós vamos ler aqui, vocês vão notar que vai aparecer Gog e Magog. É onde as pessoas fazem a confusão. Não, mas aqui no Armagedon, sim, aqui no Armagedon, quando aparece Gog aqui, não está falando da batalha de Gog e Magog, está falando da nação que é Gog e Magog. Então, uma coisa é a nação, quando está falando de nação, Gog e Magog, e a outra coisa quando fala da batalha de Gog e Magog. Ela vem, eu vou ler aqui para os irmãos aqui, parágrafos, né? Ela vem pela Rússia, os irmãos vão ver o parágrafo que eu vou ler aqui, o profeta fala que a Rússia, ela como é que o profeta falou, eu vou ler aqui, só para me adiantar aqui rapidinho. Ela toma posse disso, vou usar essa palavra, mas não é isso. Ela se adona disso, então vem por eles, e como vem por eles, aquele mesmo espírito comunista, que na Rússia, em 1917, reuniu as massas, então o nome da batalha passa a ser Gog e Magog, mas Gog e Magog, literalmente, é a nação Rússia. Espero que isso aqui ficou claro para os irmãos. Né? Se ficou claro,
você até podia dar aqui um Deus abençoe para um amém, para mim saber assim, os irmãos estão compreendendo, estão me acompanhando, tá? Então, uma coisa é a nação Gog e Magog, Rússia, e outra coisa é a batalha de Gog e Magog. Então, essa nação, com esses ismos políticos, consegue reunir as massas para a última batalha. A minha irmã Gera aqui, se amém, né? Que bom, a irmã Gera, eu já esperava, assim, a irmã Gera é uma estudante da palavra de Deus, né? Então, graças a Deus, aqui a irmã já apontou com o seu amém. Então, eu espero, né, que isso aqui fique bem claro para os irmãos, com todas que vocês lerem, irmãos, para não fazer confusão. Quando a Bíblia está falando literalmente de Gog e Magog, está falando da nação, Rússia. Quando a Bíblia fala da batalha final Gog e Magog, está falando de uma batalha que procede de lá. Tá? Então, esse é um ponto. Espero que vocês tenham entendido. Então, quando vocês estiverem lendo, que eu vou ler aqui, eu estou falando isso porque eu quero ler a escritura aqui e quero que isso aqui fique bem claro, tá? Quando você estiver lendo Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, aqui está falando a respeito da batalha do Armagedon. Esses dois capítulos aqui, eles estão entre a tribulação e o milênio. Acontece esses dois capítulos aqui. E aqui você vai ver várias vezes a palavra Gog e Magog. Não está se referindo-se à batalha, está se referindo-se à nação que vai estar envolvida nessa batalha. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, irmão Santiago também dando um amém, irmão Paulo Rodrigues também ali, Tiago Orlando dando amém. Então, os irmãos estão entendendo, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu estava observando. Essa semana, estava vendo uma reportagem sobre a guerra, não porque isso me faz bem, eu não gosto, assim, não me faz bem, como ser humano, ver reportagem de guerra, não me faz mesmo. Algumas coisas me faz muito mal. Mas devido à profecia, o ofício pastoral, aqui tentando ajudar os irmãos, a compreender, poderia colocar o título da mensagem de hoje, né, eventos modernos feito claro pela profecia, né, esses eventos modernos, e a gente fala realmente com pesar, né, a gente não quer ver ninguém morrendo, ninguém explodindo, né, felizmente isso acontece, né, mas estão vendo uma reportagem que me chamou a atenção. Eu não sei se eu vou citar aqui certo, se eu tiver errado alguém pode me corrigir, tá? Que nunca um caça F-15, não sei se é F-15, eu não pastor, não é F-15, é outro. Aí, tudo bem, eu venho aqui e me corrijam outra vez. Mas assim, na minha mente parece que é o F-15. Que nunca um caça F-15, com a tecnologia que tem, esse caça americano, nunca ele havia sido abatido em nenhuma nação. Nenhuma nação nunca tinha essa condição de abater um F-15. Ele sempre foi um senhor dos ares, né? Esse avião, esse caça, sempre dominou os espaços aéreos por ter essa fama que nunca nenhuma nação havia conseguido abater esse F-15. Aí eu estou olhando agora aqui uma reportagem a respeito da guerra. Estava lá a notícia lá no rodapé, por isso que eu abri para assistir. Primeiro F-15 da história abatido pelo Irã. Opa, como assim? Primeiro F-15. Puxa vida, tantas batalhas em nações fortes. E o Irã, do jeito que está, já, né, assim, depredado, né, devido aos bombardeios, não mostra muito lá o Irã. A imprensa deles é fechada, né, mas realmente Teherã está praticamente em ruína, né? As partes governamental. Daqui a pouquinho vê essa notícia, né? Que o Irã consegue abater um F-15. Aí quando eu estou olhando ali a reportagem, eu vi que alguém lá, um comentarista político lá de guerra, lá especialista na guerra, disse: olha, na verdade, o Irã não tem condição de ter uma tecnologia para bater um F-15. Eu não sei se realmente é F-15. Se não for, eu posso depois me corrigir aqui. Eles não têm essa tecnologia. Aí disseram assim, ó, provavelmente essa tecnologia veio da Rússia. Parei e pensei, opa. Aí eu volto aqui em outros estudos que nós tivemos aqui. Quando eu falei para os irmãos que eu não cria que a terra que engolia as águas era a Rússia, mas sim os Estados Unidos, não estão lembrados, né?
Porque eu volto nesse ponto, porque historicamente, a Rússia sempre foi aliado a todas as nações que foram contra Israel, até devido, né, a essa cultura política de Estados Unidos ser parceiro de Israel e a Rússia sempre ser parceiro de quem seja contra aqueles parceiros dos Estados Unidos, que era a famosa Guerra Fria, né? Sempre foi assim. Ideologias diferentes, sim, existem ideologias diferentes, mas apoio político, sim, é o mesmo apoio político. Na Guerra dos 6 Dias, quem armou o Egito contra Israel foi a Rússia, né? O Gog e Magog está sempre ali, né? Armou, mas por uma interferência divina, Israel destruiu todos os caças que eles tinham no chão sem se levantar do chão, né? Em 6 dias venceram três frontes, com quase nada venceram três frontes super fortalecido, né? Equipado com equipamentos modernos naquele período da antiga União Soviética. Então, vi, bom, primeiro, né? Rússia aliada aqui do Irã, incondicional. Provavelmente eles estão aqui, como é que eu vou dizer, armando, né? Armando o Irã contra Israel e os Estados Unidos. E eu vi que essa tecnologia que abateu esse F-15, sim, eles disseram, essa tecnologia só pode ser tecnologia russa ou da China. Deixaram assim em aberto. Então a gente sabe que existe esse apoio incondicional da Rússia, sempre dado ao Irã, no caso, na época, o Egito, ali a China, qualquer país que for politicamente contra os Estados Unidos e Israel, sempre eles têm o apoio da Rússia. Esse aqui é um ponto. Aqui no verso 5, eu vou ler aqui de novo até o verso 5. Diz assim, ó, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, posiciona a tua face contra Gog, terra de Magog. Aqui não está falando da batalha, aqui está falando da nação. O principal príncipe de Meseque Tubal, e profetiza a ele. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Mesegue e de Tubal. Eu te virarei de volta e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas. E te trarei adiante e todo o teu exército, os cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquéis, escudo, todos manejados à espada. Aí no verso 5, a Pérsia, a Antioquia, a Líbia, com eles, todos eles com escudo e elmo. Aqui tem uma coisa interessante, né? Todos nós sabemos aqui no verso 5 que a Pérsia está junto nesse juízo de Deus aqui, para Gog e Magog, que é a Rússia, aparece aqui a Pérsia. Bom, todo mundo sabe, né? Eu creio que todos sabem, né? E para quem não sabe, a Pérsia é o Irã hoje. O Irã é a antiga Pérsia, né? Deixou de ser Pérsia na Revolução de 1970, né? Que eles chamaram a Primavera Árabe, né? Quando houve aquela revolução, tiraram o Shah, que era o rei, e estabeleceram uma república comunista, né? Comunista não, perdão, uma república islâmica, perdão, não é comunista, uma república islâmica, né? Uma teocracia dominada pela religião, teocracia. E ali foi mudado o nome de Pérsia para Irã, né? Foi mudado o nome desde Pérsia para Irã. Tem um significado por quê, mas não é o caso agora, só para os irmãos saberem. Então, quando fala aqui desse julgamento de Gog, também aparece a Pérsia junto. Vocês podem ver aí. O Irã ali hoje, no Oriente Médio, é o principal inimigo de Israel. O Irã é o principal inimigo de Israel. E aqui no versículo 5 aparece, né, o juízo de Deus que vem às nações, aqui de Gog, e logo aparece aqui o Irã, né, com o nome original deles, a Pérsia. Bom, aqui tem outro detalhe importante também que
que eu quero que os irmãos notem também. Irmãos, hoje, graças a Deus, né, hoje temos a internet, e hoje é tão fácil as pessoas, assim, acompanhar algumas coisas, né? Por exemplo, se você chegar no Google, depois aqui da live, coloca ali mapa do Oriente Médio. Aí você vai ter o Oriente Médio ali. Você vai ver que aqui em cima, um pouquinho aqui acima, nós temos a Turquia. Turquia aqui em cima. Na Turquia está o rio Eufrates. Vamos ver se na próxima live eu consigo desenhar para os irmãos, mais ou menos para os irmãos verem a distância. O rio Eufrates, depois aparece mais um pouquinho embaixo o Irã, né? Passa pelo Iraque, vem vindo pela Síria e chega até chegar a Israel, né? Chegaria a Israel. Tá. Então, o que eu estava vendo? Os irmãos sabem que a Turquia ela é um país que ela faz parte tanto do Oriente Médio quanto da Europa. Ela tem parte das terras dela no Oriente Médio e parte dela na Europa. A Turquia faz parte da OTAN, né, que é o Tratado do Atlântico Norte, onde todas as nações da Europa, ali, quase todas, né, fizeram um tratado junto com os Estados Unidos, mexe com todos. E os que estão não podem ser tirados. O que eles estavam comentando? Eles estavam comentando o seguinte, que a Turquia, embora faça parte da OTAN, mas você pode ver, o Erdogan, ele é muçulmano, presidente da Turquia. E a Turquia, ela é inclinada ao mundo muçulmano. Estão lá protestando contra Israel, não estão apoiando os Estados Unidos, embora faça parte da OTAN, que no caso seria parceiro dos Estados Unidos, mas fica a Turquia está se esquivando, né? A Turquia dá mais apoio ao mundo muçulmano que ao mundo ocidental, né? Tá ali, tá? Por que a Turquia, né? E aí, irmãos, quando vocês olham para a Turquia, o que tem na Turquia ali? Na Turquia está o rio Eufrates. Lá de cima vem a Rússia. Então, para a Rússia passar o rei do norte, né, vindo para atacar aqui Israel, teria que passar por dentro da Turquia, né? Então, a Turquia, nesse tempo, não pode estar a favor realmente de Israel, né, como não vai estar, para que as nações possam passar ali pelo seu território, né? Porque o rio Eufrates está dentro da Turquia, né? Então eles teriam que vir para ali. Ora, se a Turquia faz parte da OTAN, se alguém mexer com a Turquia, mexe com todos, né? E a gente vai compreendendo esse sentimento antissemitismo contra os judeus, as nações cada vez mais se unindo contra os judeus, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se anojando, a impopularidade de Israel vai crescendo, né? A gente abre o jornal, protesto sempre contra, né, a política de Benjamin Netanyahu, Israel está fazendo massacre. Vocês vão ver, o mundo está em torno disso, né? Criando uma política antissemita. Então, isso vai aumentando para quê? Por que isso vai aumentando? Vai aumentando porque Deus tem que cumprir com a sétima taça. Deus tem que cumprir com a sétima taça. Perdão, irmãos. Deus tem que cumprir com a sexta taça. O que é a sexta taça? A sexta taça é Deus secando o rio Eufrates para que as nações que vêm do leste... Por que fala leste? Porque a Rússia, da Rússia para cá, é o leste da Europa, né? E aqui como é que eu vou dizer aqui, Jesus, da Polônia para cá seria o leste, né? O oeste. Oeste e o leste, né? Dividida, a Europa está dividida na Europa oriental, da Rússia para lá, e na Europa ocidental, né? Aqui da Polônia para cá, tá? Então, por isso que chama os reis do leste, né? Do leste. Mas quando olha para Israel, eles estão no norte de Israel, então é o rei do norte que vem. Bom, então, se os irmãos olharem ali o mapa, vocês vão ver perfeitamente. Posso até no próximo programa aqui fazer um quadrinho mais ou menos para os irmãos verem, né, como é que eles vêm, faz esse caminho, né? Então, para Deus cumprir com essa sexta taça, quando eu vi a Turquia
ali protestando, não deixando os Estados Unidos usar o território, embora façam parte da OTAN, que era para estarem unidos, mas não estão contra, né, esse embate político ali. Não estou apoiando guerra, matança, não é isso que eu estou falando de profecia. Para Deus cumprir com a sexta taça, é necessário que a Turquia esteja aliado à Rússia e aos demais países que virão contra Jerusalém. Só vou ler aqui para os irmãos aqui, na mensagem Deus sendo mal entendido, na página 102. Já li isso aqui em outras ocasiões, mas só para ficar bem claro para os irmãos, que eu estou lendo aqui Ezequiel 38 e 39, vou ler um pouquinho mais aqui, só pegar aqui o profeta, né, afirmando para nós, tá? Deus sendo mal entendido, que é a pergunta e resposta número 13. No parágrafo 102, a pergunta é a pergunta 12. Pergunta para Mombrana. Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto? Essa pergunta fizeram. E o profeta diz assim, ó, agora, se você observar Ezequiel 38 e 39, que são as escrituras que eu estou lendo, trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Pronto. Tá claro. Do norte, concernente a Israel, né? Concernente à Europa, são os países do leste. Por isso que na sexta taça fala os países que vêm do leste, né? Para Israel, ela é o rei do norte, né? Que vem, passa ali, sexta taça, seca o rio Eufrates. Claro que é um simbolismo, né? Sabe que é um simbolismo mostrando a região do rio Eufrates, a Turquia, né? Ali nesse apoio, como eu estava vendo a reportagem, né? Embora faz parte da OTAN, mas ela está totalmente voltada apoiando o Irã, apoiando o Hamas, apoiando o Hezbollah, todos, né, esses inimigos de Israel. Então, o profeta deixou claro, Gog e Magog se trata-se da Rússia, o país do norte. Não estou falando da batalha, estou falando do que é Gog e Magog. Queria que essa parte fosse entender, né? A batalha de Gog e Magog, como nós falamos no outro dia, ela é uma batalha ela é uma batalha política, né? É uma batalha totalmente política. Deixa eu ler aqui um parágrafo para os irmãos aqui, a mensagem do selo de Deus, no 67. Provavelmente também já devo ter lido também esse parágrafo aqui para os irmãos. 67. O selo de Deus de 1954. O profeta diz assim, agora eles dizem, aqui vem a Rússia comunista, o comunismo é a marca da besta, mas é mentira. Não. Constata a Rússia, comunismo, não tem nada a ver com a parte da religião. O profeta faz separação. Mas é mentira. Isso não é a marca da besta. Isso aqui não é uma coisa religiosa. A Bíblia diz que a marca da besta não é nenhuma grande levante antirreligioso, antinação. Assim, o comunismo não é a Rússia. Comunismo é um espírito. Então, esse espírito, embora começou na Rússia, ele não está só na Rússia, tanto que a Rússia hoje não é mais comunista, mas o espírito do comunismo, o levante de massas, continua naquela nação, mesmo sem hoje dizer, não, hoje nós somos democracia e tal, e tal, e tal, né? Aí o profeta disse, Rússia, o comunismo não é Rússia, o comunismo é um espírito. É tudo, nós não temos que nos preocupar com a Rússia. Então, o profeta mostra que a Rússia, o comunismo, não é a Rússia. Ele é um espírito, ele pode estar em todas as partes. Na mensagem, eu não trouxe aqui ela, não separei aqui, mas os irmãos que lêem mensagem sabem que o profeta fala, acho que na mensagem invasão dos Estados Unidos, né, ele começou a dizer que o espírito comunismo está invadindo os Estados Unidos. O profeta, na época, não está envolvido com essas coisas, né? E, de fato, até existe um filme que é baseado em fatos reais, que eu creio que o nome desse filme é A Lista Negra, que mostra, né,
como houve um levante secreto de comunismo na época da Guerra Fria dentro dos Estados Unidos, pessoas foram presas, pessoas roubando informações, passando para os comunistas. Aí estava acontecendo, o profeta não sabia disso, né? A coisa que até era sigilosa, governamental, hoje que se sabe, né? Os registros foram abertos, fazem filme, naquele tempo ninguém sabia, era sigiloso, essa tal da lista negra, né, que estava atrás de pessoas que eram artistas, cantores, pessoas famosas que estavam nessa lista negra que estavam investigando. E o profeta, sem saber de nada, prega a mensagem de invasão dos Estados Unidos e diz também na mensagem de invasão dos Estados Unidos que o comunista está invadindo os Estados Unidos, que é um espírito, né? Então a gente vê que a esquerda nos Estados Unidos ela é muito forte, né? É muito forte, né? A esquerda nos Estados Unidos. Ele está invadindo o mundo todo hoje depende, né? Sempre tem um apoio maior à esquerda do que à direita. Claro, tudo tinha um plano. Não estou falando de política aqui, de paixões políticas, estou falando do que há. Então, esse espírito aqui, que é o espírito comunismo, é que faz um levante final, tá? Faz um levante final. Esse espírito, não propriamente a nação em si, parte de lá, mas não é a nação em si, é um espírito. Então, como eu falei na outra live para os irmãos, como se fosse assim, ó, através da religião não deu certo, não tivemos êxito através da religião, perdemos a outra batalha. Então vamos fazer diferente, vamos agora através da política, ver se a gente consegue vencer, né? Então eles vêm contra o Arraial dos Santos, essas massas que vão levantar, como eu disse para os irmãos lá na outra live, né? Imagina, uma delas, ela sozinha, cada uma delas, já fez todo aquele movimento, né? Imagina esses três ismos juntos, né? Combinado no comunismo, o poder que eles terão sobre a massa. Daí, por que está relacionado Gog e Magog sempre à Rússia? Ou por que Gog e Magog, que é a Rússia, está relacionado à batalha final? Daí aqui na mensagem Cisternas Rota, parágrafo 53. É o que eu tinha citado para os irmãos, só que eu não citei certo. Agora que eu vou ler para os irmãos como o profeta citou. Parágrafo 53, Cisternas Rotas. Ele diz assim, ó, e então disse que há três ismos, nazismo, fascismo, comunismo. Eu disse, todos eles finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo isto no comunismo. Então, que tempo que ela vai se apropriar de tudo isso no comunismo? Ela vai se apropriar de tudo isso lá no final, né? Satanás é solto, esse espírito, agora, Satanás não mais de uma forma religiosa, porque na religião já não deu certo a primeira vez, vem de uma forma política, e através de lá, como foi em 1917, esse levante político começou da Rússia, agora a Rússia se apropria disso, e esse espírito sai para reunir as massas, né? Como a areia do mar, como diz a Bíblia, né? Só mais um parágrafo aqui, só para confirmar aqui. Isso aqui também já li bastante para os irmãos já. O 85 da tua casa. Espero que os irmãos estejam me compreendendo aqui, irmãos. Vocês estão me entendendo? Se vocês estão entendendo, dá um amém aqui em nome de Jesus, né? Assim, ó, isso está em Apocalipse. É o que sai da boca do falso profeta, do dragão. Agora nós vamos ver isso em nosso estudo agora. Os três espíritos imundos são três ismos. Deixe-me fazer um tipo para você agora, e você verá aonde isso começou e onde isso terminou. Vê? Existe o comunismo, o fascismo e o nazismo. Eles eram espíritos. Comunismo é um espírito, e esse espírito te pega, e pega mesmo. Deus do céu, quando o espírito comunismo pega as pessoas dão a vida por isso, né? O líder deles, o chefe deles, está lá roubando, lá trazendo miséria na nação, fazendo um monte de coisa. Eles estão lá, fulano, chorando por causa do líder, né? Não tem jeito, né? É um espírito que pega.
pode provar, ele está provado, não, é calúnia, difamação, ele é bonzinho, a alma mais honesta que tem no Brasil, enfim, toda essa coisa que a gente conhece aí, né? O espírito pega as pessoas mesmo. Eu sei que a hora está passando, já é 9h14, me esqueci de botar o reloginho aqui, mas aqui eu tenho mais 15 minutos aqui para continuar aqui a leitura, quer ver? Então, no 38, agora deixa eu ler aqui, do 17 ao 23. Sei que a leitura é longa aqui, mas é necessária aqui, irmãos, 17 ao 23. Vamos lá, 17. Eu poderia ler antes aqui, mas não ficar maçante. 17, diz assim: assim diz o Senhor. Perdão. És tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos, pelos meus servos, profetas de Israel, os quais profetizavam naqueles dias, muitos anos, que eu te traria contra eles? E acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha fúria subirá à minha face. O dia da ira, o dia da vingança de Deus, quando isso acontecer. Porque no meu ciúme, no fogo da minha ira, eu falei, certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença. E os montes serão derrubados, os lugares íngremes cairão e todo muro cairá no chão, porque eu chamarei uma espada contra ele através de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. E a espada de cada homem será contra o seu irmão. Tem uma batalha em Israel, que Israel não precisou batalhar, que eles mesmos batalharam entre si, se mataram. Sabe, Deus sabe como trazer juízo e vingança sem ele precisar sujar suas mãos, como foi a nossa live passada, né? Sem o príncipe da paz ter sangue nas suas mãos. Né? Ele sabe como fazer isso, né? E contenderei contra ele com peste, com sangue, e choverei sobre ele e sobre as suas tropas, sobre as muitas pessoas que estão com eles, uma transbordante chuva e grande pedra de granizo, fogo e enxofre, sabe? A própria natureza fazendo trabalho, enfim, o julgamento de Deus vindo dessa forma. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, quando isso acontecer, né? Quando isso acontecer, então, vai ficar claro diante das nações que ele é o Senhor. Agora, só vou dar uma paradinha aqui, fazer um comentário rápido com os irmãos. Quer ver, irmãos, uma coisa aqui? Eu vi uma vez, eu creio, talvez tenha sido Moneville que tenha citado isso, né? A respeito de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Irmãos, é claro que ficaria fácil Jesus Cristo ser o príncipe da paz se ele chegasse na terra e matasse todo mundo. Matei todo mundo. Só tá eu e minha noiva aqui e os eunucos, 144 mil me servindo. Ora, isso qualquer rei poderia produzir paz, se ele conseguisse destruir todas as nações e ficar apenas ele, né, no seu reino. É claro que ele teria paz, né? Não teria contra quem guerrear, não teria súditos, não teria sobre quem governar, né? Qualquer rei produziria paz. Qual seria a diferença, né? Se o Senhor Jesus Cristo fizesse isso? Nenhuma. Então, o que prova realmente que Jesus Cristo é o único príncipe da paz? Porque ele vai ser o único que vai conseguir produzir paz entre nações. Né? Isso é a diferença de Jesus Cristo, príncipe da paz, que as pessoas não compreendem, né? A profecia lá de São Lucas, né? Paz à terra aos homens de boa vontade, né? Quando os anjos cantaram lá para Maria. Esse cântico vai ser cumprido apenas lá no milênio, quando ele conseguir colocar judeus e muçulmanos juntos, em paz. Quando ele conseguir colocar Estados Unidos e Rússia juntos, em paz. Produzir paz. Então, diante das nações, as nações vão ter que saber, né? Assim eu me engrandecerei, me santificarei e serei conhecido aos olhos de muitas nações.
e eles saberão que eu sou o Senhor. Por que as nações vão saber que ele é o Senhor? Puxa vida, ele conseguiu, ele venceu, ele produziu paz. Então vai ter, né? Enfim, né? Aqui não creio que tem nações do milênio, chega a ser difícil até de pensar, né? Não sei se os irmãos compreenderam aqui. Vamos lá, tem aqui mais uns minutos aqui. Deixa eu só seguir um pouquinho mais adiante aqui. Espero que vocês estejam me compreendendo aqui. Agora vamos para o capítulo 39. Vamos lá. Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog, a Rússia, e diz assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, Gog, principal príncipe de Meseque de Tubal. Pastor, com tantas nações ao redor atacando Israel, por que é contra Gog? Porque não, todas as nações que atacam Israel têm armamento russo. É fato. É fato. Todas as nações que vêm contra Israel têm apoio russo. Tem motivação russa. Tem motivação russa. Todo mundo sabe disso, né? Então, por isso que a profecia é contra ele. Tu é o principal. Né? Tu é quem, príncipe, né? Príncipe é o que encabeça esse levante contra o meu povo, né? Tu que é o cabeça que faz essas coisas, né? Eu te virarei de volta e deixarei uma sexta parte de ti, né? Não são todos destruídos, né? Fica sempre uma parte. E farei subir das partes do norte e te trarei sobre os montes de Israel. E eu atingirei o teu arco na tua mão esquerda e farei com que as tuas flechas caiam em tua mão direita. Mostrando que a batalha, eles vão vir, mas a batalha vai ser contra eles próprios. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo te entregarão aos pássaros vorazes de todo tipo e os animais do campo para serem devorados. E aqui tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se é o 11. Não é o 11. Deixa eu ver qual é a parte aqui. Só para... sim. Só para colocar ali nessa partezinha aqui junto. E tu cairás sobre os campos abertos, porque eu farei, diz o Senhor Deus, enviarei um fogo sobre Gog, ou aqui um pouquinho antes. E tu cairás sobre os montes de Israel e tu todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo te entregarão aos pássaros vorazes de todo tipo e os animais do campo para seres devorados. Daí fala aqui, no versículo 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, das cabras, dos novilhos e todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até que esteja cheio e bebereis o sangue até que estejais bêbado do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Quando eu leio essas duas partes aqui, logo nós voltamos aqui, irmãos, já vou voltar aqui de novo. Olha como fecha perfeito aqui em Apocalipse 19, 17, né? E eu vi um anjo que estava de pé no sol, ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, as carnes dos capitões, as carnes dos homens poderosos, as carnes dos cavalos, que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livre quanto servos, tanto pequenos quanto grandes, e assim sucessivamente. A mesma coisa que vai falando aqui a respeito na escritura aqui, de uma forma um pouquinho diferente, nós temos ali em Apocalipse, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Então eu farei meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, não mais os deixarei poluírem o meu santo nome. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então aconteceu daquilo, vai ter pagão, sim, que eram os pagãos que não conheciam o Senhor, que vão estar ali, né, para saber que ele é Senhor. Então vai ser essa coisa que eu vou ser príncipe da paz matando todo mundo. Não, vou ser o príncipe da paz que eu vou conseguir promover paz entre vocês, que é diferente, né? E esse que é vindo e feito, diz o Senhor Deus, e esse que é o dia do qual eu tenho falado, o dia da vingança, o dia da ira, né? E aqueles que habitam na cidade de Israel irão adiante, e acenderão e queimarão as armas,
tanto os escudos, quanto os broquéis, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. E eles o queimarão com fogo por 7 anos. E vocês lembram que uma vez eu falei sobre isso, né, que vai ter um período de 7 anos em que eles vão se livrarem, né, se desfazerem de todas as armas de guerra. Talvez quando o profeta Ezequiel profetizou aqui, e alguém leu, né, talvez, né, porque 7 anos para se desfazer de armas, né, só derreter aí as espadas, os escudos, né, questão de dias poder ser feito, né. Hoje, como nós conhecemos, né, o que são as armas de hoje, né, tudo são bombas atômicas, nucleares, né, pode desfazer a parte mecânica, né, mas os reatores, os núcleos, né, com combustível nuclear, não é assim para se desfazer, chegar ali e atirar fora, né, não é fácil. É mais fácil construir um reator nuclear do que desfazer ele. Então, aqui, segundo a profecia, eles vão levar 7 anos para se desfazer de todo esse aparato de guerra que existe no mundo. Aqueles grandes porta-avião lá dos Estados Unidos, né? Todas essas coisas que é feito para destruir, para matar, né? E aqui no versículo 11, aqui para nós darmos uma puladinha aqui, né? No versículo 11 em diante, diz assim: e acontecerá que naquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos passageiros no leste do mar, e pararão os narizes dos passageiros, né? Que cheiro forte, carniça, mais ou menos isto, né? E lhe chamarão e pararão na lista dos passageiros, e lá enterrarão Gog e toda a sua multidão, aqueles que vierem contra Jerusalém, né? Eles chamarão o vale de Amon-Gog, e a casa de Israel e o estará enterrando durante 7 meses. Essa batalha vai ser tão intensa, vai ser tanto corpo morto, que, meu Deus do céu, vão levar 7 meses só para enterrarem corpos, né? É coisa interessante isso aqui, né? A casa de Israel os estará enterrando durante 7 meses, para que eles possam limpar a terra. Então, para a terra ser limpa, você sabe que todos aqueles ali sejam enterrados, né? Que o pó volte ao pó, cinza a cinza. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um renome, o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Então, todas as pessoas, né, da terra virão ali, né? Vai ter tanto corpo, vai ser uma catástrofe horrível que aconteceu, né? Vamos lá, vamos todo mundo se unir para não deixar os corpos lá, vamos enterrar, vamos fazer sepultura, né? Eu imagino grandes retas escavadeiras fazendo valas grandes, né? E eles colocando corpos de pessoas, né? Pastor, mortandade, sai. Enfim, irmãos, né? É a palavra de Deus, é a Bíblia, é o juízo de Deus, é o julgamento do Senhor. Quem somos nós para questionar, né? E separarão homens de contínuo trabalho, percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepulte, né? Eles vão buscar pessoas, né? Trabalhadores para fazer esse trabalho, né? Trabalho disponível, quem quiser enterrar corpo aqui, estamos precisando. Sobre a face da terra para limpá-la durante 7 meses farão esta busca. Então, durante 7 meses, vão estar procurando pessoas que trabalhem, né? Ajudar nessa sepultura de tanta gente que vai morrer nessa batalha do Armagedon. Mas é apenas 1/3, né? Ainda a terra fica 2/3 na continuação, né? E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir os ossos de um homem, então,
ele colocará um sinal junto a ele, até que os enterrador o tenha enterrado no vale de Amon-Gog. E também o nome da cidade será Amon. Assim eles limparão a terra. A terra ela vai ser completamente limpa, com duas coisas que acontecem aqui. Ela é limpa durante 7 meses, durante 7 anos de se desfazendo de todas as armas de guerra, e será limpa também quando todos esses que vierem contra Israel, também que vão perecer, quando todos eles forem enterrados, né? E esse vale, quando a gente está lendo aqui, a gente compreende, né? Os irmãos depois podem ler com calma, que mais ali mostra que esse vale fica como um memorial, né? Toda vez que passar por ali, naquele vale ali tá, olha, gente, tem tanta gente ali morta ali, vai ficar um memorial, vai ficar registrado, né? Ali está o testemunho da ira do Deus Todo-Poderoso e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, eu não vou continuar lendo mais, porque o texto seria muito grande aqui. Quis ler só mais as partes mais, assim, mais contundentes aqui dentro do assunto, né? O que é tudo isso aqui que eu estou lendo? Tudo isso aqui que eu estou lendo para os irmãos, isso aqui está acontecendo, eu falei de uma forma natural lá na live passada, agora estou colocando aqui as escrituras daqueles eventos que eu falei lá no tipo. Semana passada eu mostrei os tipos lá em Salomão, agora estou mostrando a forma literal dos acontecimentos. Lá foi tipo, sombras. Mostrei a sombra para os irmãos, agora estou mostrando como que vai ser essas coisas, né? Lá eu quis mostrar para os irmãos que não era o próprio príncipe da paz que faria isso, que não pode, ele tem que estabelecer o tabernáculo de Deus com os homens, não pode ter sangue nas suas mãos, né? Certamente será o seu exército que fará essas coisas, né? Então ele vem para produzir essa paz, como eu falei, né? Ele é o único que pode produzir paz entre judeus e muçulmanos, entre Estados Unidos e Rússia, e isso realmente vai dar testemunho que ele é o príncipe da paz. Não o príncipe da paz matando e eliminando todo mundo. Vai matar todo mundo, eu sou o príncipe da paz, promover paz. Mas que paz? Está todo mundo morto? Então, assim, o testemunho que realmente ele é o príncipe da paz é quando judeus e muçulmanos vão estar se abraçando, sentando na mesa junto, quando estadunidenses e russos podem se sentar juntos, estreitar a mão, estar em paz naquele período de 1000 anos, porque o chefe deles vai estar preso, Satanás, aí então vai ficar o testemunho. Realmente, ele é o príncipe da paz, né? Conseguiu promover paz entre os homens. E aqui, irmãos, já indo para o encerramento, né? Na mensagem Shalom, sabe que Shalom significa paz, né? Shalom, paz. Esse que significa Shalom, paz. É Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. O profeta diz aqui no parágrafo 202 ao 204, diz assim, quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Já não era o príncipe da paz? Por que não houve paz? Se os anjos cantaram paz aos homens, paz à terra aos homens de boa vontade, e cadê a paz? Por que não veio paz? Por que a palavra não foi toda cumprida em seu dia? Ele a está cumprindo hoje. Mas quando toda a palavra prometida que foi um pensamento de Deus, uma palavra é um pensamento expressado. Deus, em seu pensar, pensou e expressou através de seus profetas. Agora ela tem que ser cumprida. Primeiro ele pensou, expressou através dos profetas, agora está chegando o tempo de o que estava na mente, que foi expressado, agora tem o seu cumprimento. E quando ele predisse para nós essas coisas, para não cometermos erro e andarmos às cegas, em trevas, então quando virmos isso ser cumprido, agora ele prometeu enviar a Cristo a segunda vez, que no caso a segunda vez para os judeus é a terceira vinda, e quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Então, quando é que realmente se cumpre? Paz na terra aos homens de boa vontade.
Quando é que ele vai ser realmente Jeová Shalom? Quando é que ele foi Jeová Jireh? Quando Abraão estava lá no monte, lá, e foi sacrificar o filho, aqui temos fogo, temos a lenha. Cadê o cordeiro? Cordeiro para si Deus proverá. Jeová Jireh. Quando o povo foi picado por serpente, o povo estava morrendo, a mortandade, lá ele foi Jeová Rafá. Quando o Ismael está lá quase morrendo de sede, e a Jesus, esqueci o nome da mulher, né? Enfim, daqui a pouco eu me lembro, a egípcia, né? Está lá orando, Deus que não vê teu clamor, viu o clamor do menino, que era a semente de Abraão. Né? Então, ele é herói, o Deus que tudo vê, né? Cada um foi se cumprindo no seu tempo, né? Quando ele morreu por nós, ele foi Jeová Ra, o Senhor nosso pastor, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Né? Quando ele lutou as batalhas do Senhor, Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Enfim, agora Jeová Shalom. Quando é que ele foi Jeová Shalom? Né? Hoje, o que ele é hoje? Jeová Shammah, Deus está presente, a sua presença está conosco. Parúzia, né? Vinda, parúzia. Chegou, está presente. Jeová Shammah, Jeová presente está. Isso está acontecendo agora. Mas Jeová Shalom, quando que aconteceu Jeová Shalom? Né? Jeová Shalom exatamente vai ser quando Cristo vier lá, talvez a segunda vez, né? Na terceira vinda, estabeleceu o milênio. Então vai ser um Shalom eterno. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Deus abençoe a todos os irmãos. Já ler os nomes dos irmãos que participaram conosco aqui. Nosso irmão, os irmãos ali de São Carlos, o irmão Carlos Garcia, com toda a sua família, né? Com a irmã Vera, creio que o Montiago ali, nos acompanhando, né? Creio que o bom José Carlos também nos acompanha, também que faz parte da família dos nossos irmãos, né? Deus abençoe nossos amados irmãos. Ministério ao Nascer do Sol, né, que é usado tanto pela minha irmã, a irmã Marilene, quanto a irmã Juessi, também minha mãe, que estão também assistindo aqui conosco, também Deus abençoe. Nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, né, também de São Carlos, Deus abençoe, irmão José Floriano. Deus abençoe o Moedinho, nosso companheiro aqui também aqui do Ermo, também acompanhando com a sua família, Deus abençoe. Aqui está o irmão Luiz Carlos Garcia, né, dando uma boa noite para todos os irmãos aqui. Amém, da família Garcia de São Carlos. Nosso irmão Paulo Rodrigues aqui, esposa da irmã Lúcia, creio que toda a família ali também assistindo, ali de Jaguaruna, Deus abençoe. Né, irmão Santiago, ali também de Imbituba. Não sei se ele está, se a esposa está, se ela está trabalhando, mas enfim, está ali se alimentando, aproveitando o tempo da palavra. Nossa irmã Daisy, da Boit, eu creio que essa aqui é a esposa do irmão William, né, o Billy, filho do irmão Darabas, também está aqui conosco, também Deus abençoe. A irmã Ivone Bezzi, ali de Torres, também esposa do irmão Marinho, Deus abençoe. A irmã Taina Vieira, também aqui de Araranguá, também conosco. A irmã Dete, lá de Sapucaí do Sul, Deus abençoe também. A irmã Dete, a irmã Célia Timboni também conosco, aqui do Arroio do Silva. Edgar Pereira, lá da cidade de Canoas. Nossa irmã Bárbara Hernandes, ali, também de Ibituba, junto com a sua família, irmão João, as crianças, a Laura ali, o Joãozinho, todos assistindo conosco, né? A irmã Ironita, lá de Viamão, também conosco, também, Deus abençoe. Também a nossa irmã Ironita, irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas, também assistindo conosco. Nossa irmã Gabriela Almeida, também lá de Sapucaí do Sul, também nos acompanhando. Nossa irmã André Brito, também, Sapucaí do Sul, também nos assistindo conosco. A irmã Geroni, Maria Gera, aqui de Araranguá. A irmã Edilene Gonçalves, também, juntamente com seu esposo Modaíra, que também é cidade de Araranguá. Também conosco. O irmão Antônio Darabas, também, aqui também de Araranguá, assistindo conosco. Deus abençoe o irmão Darabas, né? A irmã Vera Floriano, também, que é irmã do irmão José Floriano,
também lá de São Carlos, também assistindo conosco. Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Elaine, lá de Alvorada, também Deus te abençoe, irmã Elaine, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o seu esposo, irmão Belmiro. A irmã, deixa eu ver aqui, o do Lorenzo também está conosco, né? Me esqueci de falar do Lorenzo, tá? O Laurinha, o Joãozinho e o Lorenzo também está assistindo, né? Amém. Aqui, assim, pastor, a Dani está em casa, Deus abençoe a irmã Daniela também, então, que está assistindo também, recebendo o alimento. Amém, tá bom. Então tá aqui. Se eu esqueci alguém aqui, os irmãos me perdoem, né? A princípio li todos, né? Se eu esqueci, às vezes acontece que dá um esquecimento que a gente passa por alto. Amém, mas eu creio que nós mencionamos o nome dos irmãos. Aqui pelo Facebook, também nosso irmão Josiel de Souza Alexandre de Araranguá, nossa irmã Emília Rodrigues também, né? Irmã Valdete Freitas, irmã Margarete Machado, irmã Marli Alves Terra, lá de Marcelino. Amém. E todos os irmãos estavam aqui assistindo conosco. Deus abençoe, meus irmãos, todos do Facebook, todos do YouTube. Como o nosso tema foi Shalom, então, um Shalom na alma, antes de haver uma paz eterna, como eu li aí, que essa paz comece em nossos corações. Que todos vocês tenham paz nessa noite. Que vocês fiquem em paz, que vocês durmam em paz, que vocês tenham uma semana de paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.